queria já aproveitar e convidar o doutor Valdir Alves, o doutor Alessandro Giacaglia e a doutora Glaucia Menato para já iniciarem a discussão do segundo painel. Oi, gente, bom dia a todos e a todas. Todos estão me ouvindo? Então, maravilha. Bom dia, doutor Valdir Alves, agradecemos por poder participar desse evento, né? É uma grande honra e é com muito entusiasmo que a gente vai dar início, então, ao segundo painel desta manhã, né? E o nosso tema vai tratar, então, das ações penais do devido processo legal. Como já dito, teremos a honra de poder contar com o doutor Valdir Alves, né, para o presente painel. Então, eu vou começar apresentando os itens do currículo. O doutor Valdir Alves é representante do Ministério Público Federal junto ao CAD, né, o mandato dele é de 2 anos, começou em dezembro de 2020 e vai até 22 de dezembro de 2022. O doutor Valdir Alves é procurador regional da República, membro suplente da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, Consumidor e Ordem Econômica. O doutor é doutor em Direito do Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Tributário pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e professor da Escola Superior de Ministério Público da União e também professor convidado da pós-graduação em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, né? A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo com o Dr. Valdir e, para dar um contexto, como o José Inácio tratou no começo do webinar, nós aqui do Comitê de Contencioso Econômico e Arbitragem do IBRAC fizemos um levantamento de jurisprudência para verificar as ações de natureza penal relacionadas a casos de natureza do direito à concorrência, né? Vale pontuar que em nossa análise fizemos uma análise quantitativa das ações de natureza penal e notamos que há um baixo número de ações criminais que têm uma relação com processos administrativos perante o CAD, né? Para a gente ter uma ideia, a gente fez um levantamento do total de processos até 2016 e depois entre 2006 e 2022. Né? Até 2016, o total de processos eram 7. E aí, entre 2016 e 2022, a gente viu que houve uma crescente, foram 20 processos, então, de natureza penal relacionados a assuntos de direito à concorrência nesse intervalo de 4 anos, né? Acho que vale notar que os principais assuntos que a gente percebeu dessas ações foram inépcia da denúncia, foram 4, busca e apreensão, 3, depois vem prescrição com 2 casos, sustação da ação penal também com 2 casos. Então, esse é um panorama geral da nossa análise qualitativa que a gente fez por aqui. E aí, considerando esse contexto, e embora a gente saiba que muitos dos casos são de competência do Ministério Público Estadual, né, a gente gostaria de começar o nosso papo, então, com o Dr. Valdir, e entender como que o MPF tem coordenado as ações criminais com esses processos administrativos em curso perante o CAD. Bom dia a todos. Inicialmente, diria que é um privilégio poder falar não só com o IBRAC, mas também para os seus seletos ouvintes. Então, honrado, cumprimento o presidente, Dr. Bruno Drago, por estar, inclusive, nos acompanhando, o que é muito importante também, o Dr. José Inácio Prado Filho e a doutora Glaucia Menato, doutor Alessandro Giacaglia, que vai também participar desse debate. Cumprimento também o nosso superintendente geral, o doutor Barreto, né, já amigo, razão do tempo que já estamos junto ao CAD, os trabalhos magníficos que temos presenciado lá. O doutor Rodrigo Bellon, né, que também já nos sempre honra com iniciativas importantes, não só nos processos do próprio tribunal, mas também no judiciário, e a doutora Juliana, né, certamente, né, também depois está participando desses debates, não pode estar hoje, né, mas também a cumprimento. Bem,
Essa questão, né, inicialmente, eu diria, claro, né, eu imito uma opinião minha, né, eu não posso aqui ter a pretensão de falar pelo Ministério Público, portanto, falo como representante do Ministério Público junto ao CAD. Há uma atuação, né, no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, tanto do Ministério Público Federal, e aqui também sabemos, né, que são instâncias, primeira instância, segunda, a superior, e também as 27 unidades do Ministério Público Estadual, né, seja os MPs estaduais propriamente dito, e os nossos colegas, né, do MP-DFT. Um trabalho de coordenação é algo, digamos assim, é uma pretensão muito ousada, né? Então, a gente procura estar dando subsídios, né, ou congregando esses atores, né, para que possam ter no Ministério Público junto ao CAD, né, não só uma ponte, né, para as questões lá especialíssimas, mas também alguém com quem trocar ideias e alguns trabalhos, inclusive, que se possa estar fazendo em parceria, né? Há uma preocupação sempre, digamos, né, formal, bastante significativa, e junto ao CAD, por exemplo, né, nós temos a realização de instrumentos legais que possam dar os exatos contornos dessa nossa atuação, a Resolução Conjunta 1/2016, né, assinada pelo presidente do CAD, pelo Procurador-Geral da República, né, e aqui uma conotação, digamos, né, de dar a extensão desse conteúdo de enforcement, um conteúdo legal, da 12529 e também da Lei Complementar 75, né? Mas também temos o Acordo de Cooperação Técnica, o 1 de 2020. Esse já vai dar, né, uma extensão daquilo que nós temos na previsão legal, mas já numa perspectiva aqui, né, de uma atuação de advocacy, né? Então, seja os mecanismos de ampliação de comunicação, trânsito de informações, técnicas de apuração, ações conjuntas, e esses conteúdos, né, nós sempre levamos eles também para os ministérios públicos dos estados e também no âmbito do Ministério Público Federal, né? E aqui, claro, né, hoje nós temos os grandes desafios, são assuntos que vão ser pautados, claro, mas são as atuações, né, coordenadas, principalmente numa perspectiva resolutiva, né, seja a questão das leniências, seja a questão dos TCCs, né, e agora entrando a questão dos ANPPs, né, ou seja, essa conjugação de ferramentas que nós felizmente temos já no nosso ordenamento jurídico interno, né, e podemos trabalhar aqui de forma eficaz, né, sempre buscando essa resolutividade, né. É bastante exemplificativo, enfim, porque são tudo informações públicas, estão disponibilizados, né, não só no sítio dos próprios Ministérios Públicos, mas também do próprio CAD, né, o Memorando de Entendimento 29/2019, Comitê de São Paulo, depois, e ali é específico, né, na questão dos TCCs e os acordos de colaboração, mas também os próprios ministérios públicos dos estados já têm também os acordos de cooperação técnica, os nossos ACTs, e também já tem essa perspectiva, né, não só de aprimorar a comunicação, mas também agilizar uma atuação dessas instituições, né, frente às práticas principalmente de cartéis, né.
E aqui, claro, né, a gente sempre faz também aquela atividade, né, inerente de trazer representações, né, de fazer requisições, inclusive participar da instrução investigativa, muitas vezes. Enfim, é um desafio bastante interessante, né, mas que requer esse diálogo constante, requer essa atuação bastante próxima, diria. Não, exatamente, doutor. E o senhor tocou num ponto que a gente ia abordar agora, que é justamente a questão do memorando de entendimentos, né, com o MPSP que foi celebrado, e isso partindo do pressuposto que os processos administrativos do CAD, eles normalmente realmente geram um elevado número de documentos e provas, né? E aí, conversando aqui, com base também na análise que a gente fez, a gente chegou em algumas questões, assim, um tanto provocativas, que eram o seguinte: esses documentos, então, que são levantados, né, por meio dos processos administrativos que correm pelo CAD, né, o doutor entende que eles poderiam ser utilizados como prova em investigação criminal ou ação pública promovida, então, pelo MPF. Como que vocês têm visto essa frente, né? E também gostaria de saber se há uma postura do Ministério Público para utilizar essas celebrações, as adesões aos termos de compromisso de cessação por pessoas físicas, né, como evidência de prática de ilícito para a persecução penal. Ok. Bem, se nós fizermos uma reflexão, né, quanto ao acordo de leniência, é aquele, digamos, instrumento próximo dos institutos de despenalização, né? Nós temos uma evolução, até o CNJ, né, numa atuação anterior até da introdução legal, já estimulando esses mecanismos, né, de resolutividade, enfim. E hoje nós temos a regulação legal, né? Mas, na sua essência, o acordo de leniência, ele é um meio de obtenção de provas, né? Então, ele traz essa marca, né, bastante específica, né? Então, veja bem, não basta uma leniência para fazer um acordo, né? É necessário trazer provas aqui, inclusive, né, para justificar a mitigação do princípio da indisponibilidade do interesse público de punir, né? Nós tivemos esse debate bastante significativo, porque como não tínhamos essa expertise, né, e quando tínhamos contato com esses modelos, né, de acordos, sempre ouvíamos pelas telas de Hollywood, né? Então, até para nós, né, brasileiro médio, e eu digo isso até na universidade, né, fica aquela sensação da impunidade, né, de você estar, de alguma forma, né, beneficiando quem cometeu um ilícito grave, né, porque a leniência não é objeto de ilícitos sem expressão, conotação na sociedade. Então, gera aquela sensação, né, de que se estaria beneficiando alguém que comete o ilícito. Mas, enfim, então, nessa perspectiva, né, ele tem que ser visto como um meio de obtenção de prova. E claro que aqui, né, sempre se faz uma ponderação de interesses, né, e aqui vem aquele conteúdo que nós sempre temos que lembrar, né, da questão da obtenção de novos fatos, né, provas de novos fatos, né, enfim, e claro, muitas vezes, né, e na maioria das vezes mais graves, né, coisa que não se teria acesso sem fazer esse acordo, né, então estaria aqui, né, justificada até uma sobreposição, né, ao interesse de punir do leniente, né, daquele que é beneficiado, em razão do resultado que esse acordo possa produzir, né. Eu acho que essa, digamos, né, linha de
atuação e de justificação, ela também está presente nos TCCs, né? É um instrumento colaborativo, né? Isso é bastante importante, tá? E, inclusive, né, onde o compromissário aqui, ele assume, né, um compromisso, né, em razão de uma contrapartida que ele vai receber. Ele vai também ter uma sanção mais branda, né? Portanto, ele deve trazer instrumentos úteis à investigação, né? Os artigos 226 e 227 do Regimento Interno do CAD, eles são, acho que, bem específicos, né? O 226, por exemplo, trata aqui, né, com uma investigação, né, do ilícito em si, né, mas que deve contar com a previsão aqui da colaboração do compromissário com a instrução processual, né? Então, esse ônus ele assume, e o artigo 227, né, vai reiterar isso, né, e inclusive quando ele vai especificar aqui os percentuais, né, de redução, de sanção, ele sempre vai analisar, né, a questão da amplitude e utilidade da colaboração do compromissário na instrução processual. E ali ele vai fazer uma análise de proporção dessa participação e do resultado que se pode alcançar com a investigação, e a partir disso vem os critérios, né, de redução de pena, né? Inclusive o guia do termo de compromisso de cessação do CAD também, né, vai de forma bastante explícita aqui, né, quando fala da amplitude e utilidade da investigação, ele vai tratar da identificação de outros participantes, né, da infração. E, claro, também, né, a apresentação de informações, documentos, né, que comprovem essa infração, né? Portanto, eu acho que no próprio TCC há um dever de colaboração, um dever de honestidade, um dever de boa-fé, né, de contribuir com a investigação, né, e não apenas um dever de cessar a conduta infrativa, né. Interessante, né, que ao lado, digamos, né, da leniência, né, hoje nós temos, e foi aprovado em junho do ano passado, no plenário do Tribunal, a possibilidade de ser firmado um TCC perante o CAD e alinhado, né, também em paralelo a subscrição de acordo de não persecução penal com o Ministério Público Estadual. Ou seja, nós temos aqui até, e eu digo, importante isso para o jurisdicionado, para olhar para o programa de acordos do CAD, não só na figura da leniência, mas a leniência com aquela, né, característica de o primeiro que chega faz o acordo, né, e os outros já têm a porta cerrada, né. Aqui não, para o caso do TCC, né, eu tenho essa possibilidade, então, né, de também resolver a implicação criminal, né, ou seja, vai dar uma segurança para o jurisdicionado de resolver perante a autoridade administrativa a sua questão da infração administrativa, as sanções que lá decorrem, né, e negociá-las, mas também não ter depois a surpresa diante da sua atuação colaborativa de ter uma surpresa de ver, né, ser denunciado perante a justiça criminal. Então, veja aqui, mais um elemento, né, que vai dar essa condição. E, claro, né, aqui a questão da prova, né, ela é uma questão de ser valorizada ou digamos, né, aferida pelo juízo respectivo, né, o juízo criminal.
E aqui, claro, né, nós sempre temos, né, o princípio do livre convencimento motivado, né? Então, essa aferição no juízo criminal, ela vai haver, né? Enfim, eu acho que nós temos hoje um instrumental bastante importante, seja nos ACTs, né, os memorandos de entendimento, as resoluções, que auxiliam numa coordenação entre si, né, então facilitando esse intercâmbio de provas, apoio técnico, troca de experiência, bastante importante, né? Mas aqui, novamente, faço essa referência, né, essa análise, esse crivo judicial da qualidade da prova, da possibilidade de uso, da forma com que essa prova, né, foi transferida, tudo isso vai ser analisado, né, pelo juízo respectivo, né? Não, muito obrigada. Acho que agora eu passo a palavra, então, para o meu colega Alessandro Jacaglia, que vai conduzir agora essa segunda etapa do bate-papo. Dr. Valdir, muito obrigado pelo seu tempo. Num almoço recente com o ex-conselheiro Bandeira Maia, a gente estava comentando quão atuante, diligente o senhor tem sido dentro do CAD, participando das sessões, emitindo opiniões nos casos. Então, a gente agradece o seu tempo aqui conosco. Agora, voltando até um ponto que o Dr. Bellon comentou de pluralidade de enforcement, né? A gente sabe que o artigo 91 do Código Penal, ele determina que são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, né? Obviamente, o 935 do Código Civil fala dessa independência, né, entre a ação penal e a ação civil, dizendo que a questão de materialidade e autoria não podem, se decididas na esfera criminal, não podem ser discutidas na esfera civil. O próprio STJ, em decisão recente de 2020, com o ministro Vilas Boas Cueva, fala expressamente dessa interdependência relativa, que, uma vez reconhecido a autoria e a existência do fato no juízo criminal, não precisaria nem transitar em julgado a decisão criminal, que essa questão não pode ser discutida no âmbito civil. Já o CPP, né, estabelece no artigo 387 que o juiz, ao proferir sentença condenatória, pode fixar o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. A gente vê uma tendência na ação criminal de valorizar e legitimar a vítima, né, e dar voz um pouco para esse artigo 387, inciso 4, desde que haja dedução do seu pedido na denúncia ou na queixa. Então, o próprio STJ também decidiu essa matéria, que precisa ser pedido diretamente na denúncia ou na queixa no começo do processo criminal. Como a Glaucia bem comentou no começo da exposição, a gente vê uma baixa sobreposição entre ações criminais e as ações do CAD. Então, a gente vê esse descompasso entre as ações criminais e a ação do CAD, e ainda, só que o CAD tem discutido recentemente no âmbito administrativo a questão da vantagem oferida. Acho que é um tema, um hot topic aí, um tema quente no momento, que decidiu, por exemplo, no cartel de materiais escolares, aplicar o valor de 20% sobre o valor adjudicado numa licitação pública, como uma vantagem oferida, né? Então, dentro dessa pluralidade de enforcement, dentro da possibilidade ou da determinação de uma decisão criminal estabelecer autoria e materialidade, e isso implicar em consequências para a reparação de danos,
Como o senhor vê a aplicação do artigo 387-4, o 93 do Código de Processo Penal, o 935 do Código Civil e o próprio artigo 91 do Código Penal, que a gente vê muito pouco aplicado, novamente, no caso concreto, mas que poderia ter efeitos dissuasórios muito, muito relevantes. A questão da prova, né, que ela vai, é o nosso fio condutor, eu acho que até para a gente poder falar, né, seja de independência de instâncias ou até de prova emprestada, né. Eu acho que essa questão ela está sendo bem observada, né, e inclusive, né, nós temos uma preocupação muito grande sempre com a questão da cadeia de custódia, né. Hoje nós vemos, né, aquilo que eu chamo, né, do espetáculo da interligação, né. As instâncias, apesar de terem uma independência, elas estão dialogando, e mais, eu acho que elas estão contribuindo para um sistema de justiça, né, o que nós realmente buscamos, né. Apesar de a gente ter aquelas discussões clássicas, né, até de uma prova, né, se ela vai produzir um efeito soberano em outra instância, né, o nosso artigo 535, por exemplo, ele nos dá uma sacudida em tudo, né. Antes do debate com o Dr. Bellon, né, acho que a questão ficou, às vezes é um juízo lá do interior que não só precisa enfrentar todas as matérias, né, na esfera civil, penal, administrativa, tributária, de licitação, né, direito constitucional, né, direito previdenciário, né. Então, veja, é um juiz Hércules, né, se nós olharmos, né, para essa, digamos, né, estatura do desafio, né. Então, assim, é algo que hoje se tem muito cuidado com a questão probatória, né, mas também sabendo que essas interconexões e essas, digamos, né, relações entre as instâncias, elas existem, e que bom que existam, porque são análises diferentes de prova que se faz, e aqui, né, não é fugindo, e também não é trazendo para a discussão, né, a decisão do ministro Fux, né, mas eu acho que essa questão da especialidade, ela é a pedra de toque, né, que vai trazer luzes. Não estou dizendo aqui que ela vai simplesmente homologar um entendimento ou outro, né. E isso se dá tanto na esfera civil como na esfera penal. Na esfera penal, que é o nosso ponto de debate, eu vejo com muita felicidade, esse, digamos, né, processo de realização de acordos, né, porque ele talvez seja o mecanismo ou o formato que se teve para dar voz e vez para a vítima, né. No nosso processo penal clássico, não se tinham essas preocupações, né. Então, hoje, por exemplo, eu vou tratar de um acordo de não persecução penal, eu tenho uma preocupação com o dano que foi gerado, né. Isso para não ter nem o início da ação penal. Aí eu vou tratar de uma transação penal ou de uma suspensão condicional do processo. Há aqui uma diligência do Ministério Público de ter uma preocupação com a vítima, ou seja, uma reparação desse dano, né? Então, esses conteúdos sempre passaram ao largo do nosso processo penal clássico, e agora ele começa a ter relevância. Bem, isso nos dá até indicativos, né, de como, por exemplo, o artigo 387, inciso 4 do CPP é tratado, né, dentro de um processo, digamos, clássico, penal, né, onde eu posso fazer aqui
uma análise, né, de ilícitos que tenham sido praticados, né, nos crimes patrimoniais, né, onde, no primeiro momento, prima facie, eu consigo identificar o valor do proveito ou produto do crime, né, seja furto, roubo, extorsão, dano, apropriação indébita, apropriação de coisa alheia achada, estelionato. Essas figuras já tornam mais fácil uma identificação de dano, né? E até aqui, né, para motivar uma ação civil ex delito também, né, a implicação que essa decisão depois, né, vai ter, né, pela previsão expressa do 935 do Código Civil, por exemplo, né, mas, né, a questão, né, do artigo 387.4 específico, por exemplo, o comando dele, né, seria algo incrível, fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, né? Então, o juiz penal trazer para si esse ônus, né, é algo bastante significativo, né? Eu, particularmente, acho, né, que ele deveria se abster, né, de quantificar, mas ele talvez ali, em razão do bem jurídico protegido, né, ou seja, é o patrimônio privado, é o patrimônio público, né, dimensionar bem esse bem jurídico protegido, até para, digamos, legitimar a aplicação do tipo penal, né, e a partir disso ele dar os contornos fáticos para essa avaliação, mas sem ter essa preocupação, porque a implicação, ela inclusive foge da esfera que se possa ter no caso concreto, né? Então, hoje nós temos, né, não só os danos emergentes, temos os lucros cessantes, né? Temos uma perda de oportunidade, temos a questão de danos morais, né? Isso eu estou falando no crime contra o particular, né? Se for um crime, por exemplo, na esfera concorrencial, né? Também se falou há pouco, né, aqui lembro, né, o Torbellon, ele já eu acho que o meu parceiro de debate, né, Ouro Preto, nós, por exemplo, debatemos essa questão, né, de não se estar levando para o judiciário a reflexão sobre as consequências de um ilícito em matéria, né, de cartel, principalmente, né? Vamos trabalhar tranquilamente nesse tipo de ilícito, né? Por exemplo, ali eu posso quantificar, né, os mais variados conteúdos, né? Eu posso não só quantificar a questão mesmo, né, do dano que ele tenha gerado para um concorrente, né, ou para um consumidor, né, mas eu também aqui posso pensar em conteúdos mais significativos, né? Então, por exemplo, né, a questão mesmo do mercado, né? Ele prejudicou, causou danos àquele mercado específico, ou seja, aquele mercado não teve um implemento, não teve um desenvolvimento em razão dessa atuação do cartel. Essa é uma pergunta, e ela pode ter uma resposta, ou deveria ter uma resposta, né? A questão mesmo da comodidade do consumidor, né? Em que ponto isso foi afetado? Então, esses conteúdos, né, eles são de difícil dimensionamento, né? Quando nós tratamos, então, na questão da vantagem auferida, né, eu acho que também aqui o desafio é grande, né? Essa questão está colocada no tribunal, né? Ela é fruto de vários debates, e eu acho que é importante que esse debate seja feito pelo tribunal e no âmbito do Tribunal do CAD, né? Portanto, não em outras instâncias, né? E aí temos a decisão do TCU, que diz, essa é uma discussão do tribunal,
e vai ficar no tribunal. E é importante que lá seja feita, né? Mas as dificuldades que nós temos hoje de mencionar isso, né? Seja pelo critério de aplicação da multa, né, que é de um exercício, e aí você não consegue dimensionar o dano que teve, né, em razão da atuação corrosiva, mas também, né, outros desafios, né? Então, por exemplo, o TCU trabalha com perspectivas de sobrepreço, superfaturamento, né? Esses conteúdos não são úteis? Podem ser, mas eu penso que apenas em parte, né? Se eu olhar a própria razão da lei antitrust, né, ela vai estabelecer ali, né, como, no mínimo, a reparação, a multa equivalente à vantagem oferida. Então, assim, aquilo também tem um comando de não insignificância, né? Então, quer dizer, é um debate muito fértil, e aqui eu apenas estou, digamos, referindo alguns pontos de reflexão. Eu tenho conclusões, sim, não é o espaço, acho que, para externá-las, né? Mas eu diria assim, né, este é o grande desafio, né? O comando que nós temos, então, é se o juízo penal fixou não só, né, a existência do crime, né, e a autoria, né, estes conteúdos não vão mais ser discutidos. Então, nós vamos para uma análise, né, de quantificação de danos, né? Como referi inicialmente, me parece que não é atribuição do juízo penal, e ele ali apenas para análise da denúncia e de um juízo de condenação, ele vai dizer, foi um objeto tal, que tem uma avaliação tal, mas sem essa preocupação em ele ser o juízo reparador do dano, né? Apenas eu ressalto aqui, né, a importância que esses conteúdos estão tendo, porque nas hipóteses de acordo de não persecução penal, nas hipóteses de transação ou de suspensão condicional do processo, ali sim, ali já se avalia a própria conduta, né, do autor do ilícito, da sua, digamos aqui, né, vontade reparatória ou não, ou seja, eu evito o processo penal ou eu deixo de dar sequência à persecução penal em razão da atuação positiva aqui e direcionada do acusado, né, de ele não só mostrar ali um arrependimento ou um compromisso de não mais, né, cometer o ilícito, mas também de reparar aquele dano que ele cometeu. Basicamente, o que eu poderia referir. Muito obrigado, doutor Valdir. Exatamente, acho que o ponto que o senhor mencionou de espetáculo da interligação, eu gostei muito dessa expressão, é o que a gente vê, e até usando esse termo que o senhor mencionou, a gente vê, por exemplo, a Lei 8137, né, que desde 1990 estabelece como crime o cartel, né? Então, desde 90, a lei permite isso, e isso tem sido aplicado há muito tempo na esfera criminal. E aí, recentemente, em 2021, você teve a nova lei de licitações e contratos administrativos que alterou o Código Penal, né, e colocou o 337-F, que estabelece também como crime o cartel em licitação. E o engraçado desse espetáculo de interligação, né, que você tem a 8137 focada na Lei de Defesa da Concorrência, com uma pena de 2 anos a 5 anos, 2 a 5 e multa. Já a nova Lei de Contratos Administrativos estabelece uma pena maior, de 4 anos, de 4 a 8 anos, e multa também, né? Uma sendo mais recente e mais específica, e a outra sendo anterior, né? E aí, o senhor mencionou até,
indo para o acordo, né, para os acordos de leniência e o dever de colaboração, né, o artigo 87 da 12.529, ela dá ao leniente, né, a extinção de punibilidade para 8137, para a Lei 8666 e o 288 do Decreto-Lei 2848, né, do Código Penal. E aí você tem todas essas interligações e um questionamento. Poderia, então, o Ministério Público entrar com uma ação penal em fraude de licitação com base na 8137, ele deveria ir na nova redação do 337F, né? Há um aparente conflito de normas aqui. Então, como última pergunta aqui, a gente queria saber qual que é a opinião do senhor, ou como o senhor tem visto o Ministério Público se manifestar sobre o assunto. Obviamente é muito novo, então talvez tenham discussões aí nos bastidores que a gente não saiba, que não foram ainda para o judiciário, né? Bem, eu acho que essa, digamos, né, nova inserção e no Código Penal, ela vai, talvez, né, dar uma continuidade a um debate que já existe na previsão que havia na 8666, da fraude à licitação. Me parece que a pedra de toque aqui, né, é distinguir de forma bastante clara, né, qual era o objetivo da atuação, né. O crime do cartel é um crime de ações múltiplas, né, e, inclusive, nos crimes de cartel em licitação, nós temos visto isso também. E até diria, né, na denúncia, a denúncia é uma técnica, né? Eu particularmente, não dirigi a minha atuação no Ministério Público Federal para a área criminal, então eu tenho 3 anos de atuação na área criminal, seja em primeira e em segunda instância, mas essa é uma técnica apurada, né? Atuava em substituição, e diria assim, né, é uma técnica muito interessante, porque você resolve toda a acusação num parágrafo. Um parágrafo você decide, né? Sempre lembrando, você não imputa crime, você imputa fato, né? Então, essa é a pedra de toque, né? Me parece que são aqui objetos, né, distintos, e é fácil nessa perspectiva, assim, se você tiver essa clareza, né, ver que são condutas direcionadas. Então, se a fraude é apenas para uma licitação, óbvio que daí eu tenho, né, o crime de fraude. Agora, se eu tenho ali, né, seja um domínio de mercado, né, um ajuste, um acordo entre os agentes econômicos, né, eu vou ver que ele sim vai estar praticando, né, não só um crime da 837, mas também o crime de fraude à licitação. E me parece que o STJ tem feito isso, né, tem os votos do ministro Schietti, que são bastante elucidativos e bastante claros, né? Então, às vezes, na denúncia, esse conteúdo ou não ficou claro, ou ele não distingue muito bem, mas são crimes autônomos, né? Acho que aqui há uma opção do legislador quanto a isso, e são crimes, né, formais, né? Portanto, é possível, sim, o concurso material, inclusive são condutas sempre dirigidas para conteúdos diferentes. Inclusive, veja, nós podemos colocar aqui um complicador, por exemplo, o crime de falso, que também costuma ser praticado nesse tipo de ilícito, né? Então, seja um falso material, um falso de conteúdo, né, ideológico e tal. Então, eu me parece que há possibilidade, sim, né, de ele ocorrer, né,
E aqui, claro, né, não me parece que haja um conflito de normas, né, então isso é uma aparência, seja porque não há relação hierárquica entre os dois ilícitos, e também, né, nem de complementariedade aqui, né, relação de causalidade também não me parece que exista, nem de especialidade, né. Então, aqui vamos tratar, digamos, da análise do caso concreto em si, né, e a consequência. Agora, a introdução no Código Penal me parece que é bastante significativa, até para trazer para, digamos, o âmbito da administração pública essa preocupação. E essa preocupação do próprio administrador, porque muitas vezes, né, nós temos hoje mecanismos, até falava isso na semana passada, no congresso da UFSC, onde o próprio administrador, né, seja com os programas que nós temos de transparência, portal de transparência, né, do processo mesmo de licitação, ele deveria ser mais fiscalizador e mais cuidadoso. E aqui, claro, eu diria, né, nunca pensar em participar, onde muitas vezes esses são problemas que se identificam em algumas localidades, né. Então, veja, né, veja que aqui não só a prática do próprio administrador, né, pode ser de participar de um crime de fraude, licitação, mas também de um cartel, né. Então, né, eu penso que a solução, né, está nessa análise bem do objetivo da conduta e análise das condutas em si, né, seja elas numa sucessão ou numa análise de conteúdos múltiplos, né. Excelente. Excelente, doutor Valdir, muito obrigado. Acho que a gente chegou no nosso tempo aqui. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito esclarecedor, muito bom bater esse papo. Agradecer novamente ao José Inácio por organizar isso e toda a equipe que estava por detrás, tá, doutor Valdir? Essa pesquisa, esse levantamento que foi feito das ações penais, ações cíveis e etc., teve uma equipe muito grande por detrás, que fez o levantamento, analisou as ações, que resultou nessa tabela que agora está no site do IBRAC. Só para citar alguns nomes, Beatriz Quinquian, Luana Fernandes, Bruno Pedrinelli, fizeram, e mais dezenas de pessoas fizeram esse levantamento e analisaram. Então a gente espera que o CAD aproveite disso, o Ministério Público aproveite dessa pesquisa, e agradecer de novo ao José Inácio por ter organizado e devolver a palavra a ele para as conclusões finais. Muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Obrigado novamente ao Dr. Valdir aí por ter aceito o convite e aberto um espaço na agenda. Eu acho, Alessandro, que você sumariou muito bem assim, esse esforço coletivo que o IBRAC fez ao longo dos últimos anos, que agora a gente coloca no site. É um esforço coletivo que vem sendo feito e que a gente espera seguir adiante nos próximos anos, a cada ano ter uma edição nova desse seminário, com as atualizações dos temas novos da pesquisa, e manter ativo e vivo essa pesquisa, que certamente vai ser muito útil para todos. Então, foi uma manhã extremamente interessante, extremamente produtiva, as discussões de altíssimo nível, pelas quais eu só posso agradecer a todos os nossos participantes e a nossa audiência. Tá? Com isso, eu vou encerrar aqui e conclamando a todos aí para a gente seguir nessas discussões e ter novas edições aí desse seminário, possivelmente a cada ano, com a atualização sendo feita e novas discussões, que certamente novos temas vão surgir, os temas antigos nós revisitaremos e teremos também a oportunidade de voltar a discutir e debatê-los. É isso, muito obrigado a todos e um bom dia, uma boa semana para todo mundo.